Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Marcílio, que vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 99, com um ardente amor. É uma carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que diz: mas, sobretudo, tende ardente caridade um para com os outros. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante da passagem, que diz assim: não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e encharcamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outra constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensíveis para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Bom, nós conhecemos Emmanuel pela sua característica dele ser objetivo demais nas suas falas, Tudo que ele fala é papum, Objetivo e ponto final, Aqui ele lista, ele faz uma lista da necessidade nossa de fazer caridade. Ele cita todos os pontos aqui possíveis e os impossíveis de você fazer ou não caridade, e não deixar de fazer. E aí ele já coloca para a gente, e eu acho importante nesse segundo parágrafo, quando ele coloca assim: problema essencialmente debatido, solução mais demorada. E aí é uma fala de Chico, não, uma fala de Bezerra, quando ele fala de que quando a gente reclama, quando a caridade é muito discutida, o serviço chega tarde. Então, a caridade é justamente o amor em movimento, é a ação, é a prática, é justamente a ferramenta precisa para que a gente possa justamente colocar em prática todos esses ensinamentos do amor cristão e os postulados da doutrina espírita na transformação do homem novo. Não adianta eu ser um homem novo se eu não instituir o trabalho da caridade em mim nessa construção, E tendo lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o significado de caridade segundo Jesus, é a gente entender de que caridade não é somente fazer o bem ali material e achar que a gente já está fazendo a diferença. Ele é um conjunto de espalhar bem, da gente ser indulgente, a gente não ficar apontando o dedo para o outro, e também exercitar o perdão.
Então ele coloca aqui, e ele urge alcançarmos a substância, ou seja, a essência. E aí que a gente fala várias vezes, né? Quando a gente busca esse contato com Jesus, busca a essência desse evangelho, é justamente buscar a essência desses ensinamentos para colocarmos em prática, né? Então, para a gente, assim, fica claro de que as leis estão na nossa consciência e entender de que a mola propulsora da caridade é justamente ali uma alternativa principal para esse caminho nosso de regeneração. E Emmanuel, ele cita e ele já coloca, ó, faça, porque ele coloca assim, a caridade não somente espalha benefícios, como irradia a divina luz. Se a gente quer conquistar essa melhoria íntima, é no exercício da caridade. E aí, quando ele fala com esse ardente amor, é a gente entender justamente de que essa chama, que quando a gente fala de que amor é essência divina, é justamente essa chama que promove, está dentro do pilar da caridade, que é a essência do cristianismo. Então, para que a gente possa ali compreender de que Emmanuel lista uma série de situações, de vivências, para que a gente possa justamente fazer o que tem que fazer, que é a ação da caridade com o outro, com o próximo e também consigo mesmo. Então, vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre de Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, e que possamos, durante toda a reunião pública, mentalizarmos naqueles espíritos que necessitam de consolo, que necessitam de proteção, que necessitam de respostas, que a gente possa, durante toda a vivência da reunião pública, apresentada para o nosso irmão Marcílio e seus amigos espirituais que o orientam, aprender, refletir e meditar, para que a gente possa sentir e viver, espalhando a mensagem do Evangelho aos corações dos nossos familiares, do próximo e consigo mesmo. Ampare a todos os trabalhadores dessa instituição, os voluntários, frequentadores, ampare a comunidade que nos abriga, ampare a nossa cidade, o nosso estado, nosso país, e também convenha nossos pensamentos para o mundo que hoje passa por situações de guerra, mas que nós possamos enviar mecanismos de paz em nossas mentes para endossar ainda mais o amor universal pautado na fraternidade e na paz. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Marcílio, que ele vai falar então para a gente sobre bem-aventurados dos pobres de espírito. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar presente em nossos corações. Muito bom estar de volta a casa onde eu iniciei os meus estudos, os ensinamentos, foi aqui no EDAC. A gente tem um carinho muito grande pela casa. E a gente sempre pede para que a gente possa sair daqui melhores do que aqui chegamos, e que nos dias que virão pela frente possamos ser pessoas melhores do que as pessoas que fomos até o presente momento. A gente pede sempre isso, para que Deus possa nos dar a serenidade e a compreensão necessária para a gente desenvolver a cada dia o sentimento fraterno cristão nas nossas vidas. O tema proposto pela Casa Bem-aventurado os Pobres de Espírito, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse contexto, Allan Kardec, junto com os amigos espirituais que nos apresentaram a codificação, eles nos fazem um chamamento, uma reflexão sobre a necessidade, e a gente vê que as coisas não acontecem ao acaso, necessidade da gente ir de encontro à prática da caridade.
Mas, no Sermão da Montanha, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, onde Jesus nos oferece, as bem-aventuranças, ou seja, as felicidades, e é lá que ele fala: bem-aventurado os pobres de espírito. Então, a incredulidade, aquelas pessoas que não creem nos ensinamentos de Cristo, zombaram dessa máxima dele. Por quê? Nós, como acostumados a certos termos, muitas vezes a gente se refere a alguém, quando a gente quer desmerecer, falando assim: fulano é pobre de espírito, querendo rebaixar essa pessoa. Quando a gente fala nós, não quer dizer nós aqui, mas uma grande quantidade de pessoas, sem julgamento, quando quer desmerecer alguém, refere-se a essa pessoa dizendo que ela é pobre de espírito, no sentido dela ser uma pessoa desequilibrada, uma pessoa negativa, uma pessoa que está sempre querendo arrumar confusões. Porém, quando Jesus fala para a gente, bem-aventurados pobres de espírito, ele não quis dizer nesse termo que nós compreendemos. Ele quer colocar de outra forma. Mas a incredulidade, aquelas pessoas que querem achar contradição, e ainda hoje existem pessoas, zombaram dessa máxima do Cristo, dizendo: como assim? Aquela pessoa que é agressiva, que é negativa, que quer arrumar confusão, que é pobre de espírito, a ela vai ser dado o reino dos céus? E começa-se então, entre essas pessoas e aqueles que defendem o cristianismo como nós, uma certa guerra ideológica, de querer mostrar alguma coisa para essa pessoa diferente do que ela pensa. Mas o que é o ideal? Não entrarmos em discussão, não entrarmos em guerra, e sim mostrar com atitudes. Mostrar para a pessoa com atos, que a partir do momento que a gente começar a praticar o ensinamento do Cristo, nós vamos mostrar para as pessoas a nossa ideia de seguir aquele pensamento, a nossa vontade de seguir aquele pensamento. Obstáculos terão? Terão. Mas, se nós queremos seguir esse ensinamento, estamos na dúvida, torna-se um pouco complicado. Mas se nós queremos com afinco seguir, na nossa dúvida a gente joga para Jesus. Aí pergunta para ele assim: mestre, mas o que é ser pobre de espírito? Como ser pobre de espírito? O que o Senhor quis dizer nessa situação? Como que eu posso ser pobre de espírito? Colocamos ali, o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se. Admitir o mundo invisível é uma potência extra-humana e negar até mesmo a divindade. Então, quando o Espiritismo nos traz esse aspecto moral em relação ao que a gente estava dizendo e afirmando agora, as pessoas orgulhosas, aquelas pessoas, a gente fala assim, parece que nós estamos julgando, mas tem que deixar bem claro, são fatos. Então, a pessoa, quando tem um estudo, tem uma ciência, tem um desenvolvimento maior, e quando a gente fala no dia a dia, a pessoa quando se acha, vamos assim, botar um termo mais atual, mais vulgar até, a pessoa quando se acha, se torna orgulhosa, ela quer se colocar sempre numa posição acima dos outros, colocando sempre ela na primeira pessoa, trazendo para ela sempre a última palavra. Eu. Se é uma equipe, ela vai dizer assim: eu ganhei, nós empatamos, eles perderam. Ou seja, nunca vai trazer para si a responsabilidade, vai querer se colocar acima. E chega a ponto de dizer que a doutrina espírita, ou seja, o mundo invisível que nos cerca, ele é inútil, não existe, que é uma invenção. Que nós espíritas estamos assim
divulgando uma doutrina que não vale nada, que não existe, dizendo que isso aí é uma invenção de Allan Kardec e de seus seguidores. Nós convivemos com pessoas de diversas crenças, eu particularmente já ouvi muitas pessoas dizerem isso. E por fim ele coloca para a gente que muitas dessas pessoas negam até Deus, negam até a divindade, dizendo que Deus é uma invenção do ser humano, que o homem teve a necessidade de inventar Deus. E chegam a questionar, foi Deus que criou o homem ou o homem que criou Deus? Aí nós vamos assim, não é perder tempo, mas nós vamos nos estressar de discutir com essa pessoa? Não. E a pessoa chega e fala assim, eu tenho um amigo, ainda amigo meu, que lá nos anos 80, ele se dizia ateu. Ele se dizia ateu. Não acreditava em Deus, a formação dele dentro da família era católica, e tudo para ele era ciência. Aí o jornal O Globo, na época, tinha uma seção ligada à ciência e estava falando da questão dos planetas, das galáxias, dos diversos glóbulos que existem na Via Láctea e tal. Aí eu falei, nossa, que interessante, o cientista está falando disso agora? Ele, sim. Aí eu peguei a Gênese da codificação, dei na mão dele. Dá uma lidazinha nesse livro aqui. Aí ele olhou a Gênesis assim, ele ficou encantado. Aí eu falei, pois é, só que esse livro já tem mais de 100 anos que foi escrito. Então agora que os cientistas estão falando isso, coisas que há 100 anos atrás os espíritos, que você não acredita, já falavam para a gente. Então quando a ciência começar a andar de mão dada com a verdadeira religião, com a verdade espiritual, as coisas vão melhorar. Aí passou o tempo, a gente é amigo ainda, e ele hoje já tem uma simpatia pela doutrina espírita, mas ainda se diz ateu. Aí um dia ele brincando comigo, eu falei, você continua ateu? Ele falou assim, eu ainda continuo ateu, graças a Deus. Ele falou dessa forma, porque já mudou algum conceito. Mas, e olha que ele não é essa pessoa orgulhosa nesse extremo, nós colocamos aqui o extremo orgulho, a extrema negação. Ele é uma pessoa sensata, mas mesmo assim negava algumas coisas e questionava. Por quê? Talvez por não ter estudado, por não estar aqui num banco de uma casa religiosa, como a doutrina espírita, ela nos propõe o estudo, e talvez na época de formação católica não tenha sido para ele uma coisa necessária naquele momento. A gente conversa, cada um tem seu tempo, né? Mas igual ele, tem várias pessoas assim. A gente convive no dia a dia. E discutir? Não. Conversar? Sim. Colocar para a pessoa o nosso ponto de vista? Necessário. Agora, querer forçar a pessoa a acreditar, não vale a pena. Não vale a pena porque a gente acaba se estressando. Feliz, né? Aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Então, quando a gente deixa um pouco, vamos dizer assim, nós de lado, sabe, a nossa personalidade, o nosso eu, a nossa humanidade, como ele fala ali, para querer ir de encontro a quem realmente precisa, como foi dito na página, é nessa hora que a gente vai estar ali, começando a ser aquele pobre de espírito que Jesus promete essa bem-aventurança. Que, como ele fala pobre de espírito, é pessoa simples, é pessoa calma, é pessoa branda. A gente fala ali do amor incondicional, ou seja, é amar a pessoa independente do poder aquisitivo, independente da crença que ela tiver, independente da religião que ela pratique no sentido
se é da doutrina espírita, se é católico, se é evangélico, se é espiritualista. É compreender e não ter aquele amor por conveniência. Eu vou amar porque ela me ama. Eu só vou dar, igual a música fala, né? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não é isso, é gostar mesmo no sentido de amar incondicionalmente. E ele fala também, aquele que ama conhece a miséria da alma, não a do corpo. Porque, na verdade, aquele que ama não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Porque o que acontece? A partir do momento que a pessoa, não estou dizendo nós, vamos pegar um exemplo melhor que nós temos, que é Chico Xavier. Chico Xavier é esse exemplo maior para a gente, agora no momento atual, entre outros exemplos, dessa pessoa que amou incondicionalmente, que compreendeu a vivência do Espiritismo, do cristianismo e colocou em prática. Então, era feliz como espírito, como ser humano, dentro da sua missão. E ele fala aqui para a gente, ele não conheceu a miséria da alma nem a do corpo, porque para ele aquilo ali já estava em outro nível. No filme de Chico Xavier, nas mensagens que a gente leu a respeito de Chico Xavier, quando ele está no filme, mostra claramente isso. Ele estava já com um glaucoma avançado e cansado de fazer psicografias, e Emmanuel então chega para ele e fala, você não vai fazer mais? Ele fala, estou com um olho ruim. Aí Emmanuel fala para ele, mas você tem outro. Então olha como são cobrados esses espíritos designados por missão. Divaldo, uma das palestras que eu assisti dele, ele fala que ele estava em casa gripado, febril, e falou, hoje eu não vou à Mansão do Caminho, tendo palestra, mas eu não vou à Mansão do Caminho. As pessoas, por quê? Ele falou, estou passando mal, estou com febre. Aí Joana de Anjos manifesta-se e pergunta para ele, né? Divaldo, você não vai ao centro? Ele fala, não vou. Ela, mas por que você não vai? Ela, você não está vendo? Eu estou passando mal, eu estou quase morto. Aí ela fala para ele assim, eu estou morta e vou? E aí? Né? Ela dizendo a ele, eu vou. Por que você não vai? Então nessas horas nós temos que analisar. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia que parecem nos impedir de vir à casa espírita, parecem nos impedir de praticar a caridade, de fazer algo para alguém, de amar incondicionalmente. Aí nós vamos desistir no primeiro momento? Então é isso que a reflexão nos pede, é isso que o bem-aventurados pobres de espírito nos pede, essa reflexão. O Evangelho nos chama para isso. Qualquer obstáculo vai deixar a gente querer botar o nosso orgulho primeiro, querer ser aquele ser humano que quer saber mais que o outro, que a nossa palavra tem que ser a última, ou então deixar de praticar ou fazer algo para alguém porque aquilo ali não vai de encontro à nossa conveniência ou ao que a gente pensa. Então, o chamamento para a gente poder entender é justamente esse. No mundo espiritual, nessa bem-aventurança prometida por Jesus, que não é aqui na terra, como ele bem colocou, meu reino não é nesse mundo, então é lá que os olhos se abrirão, né? E eles reconhecerão o erro que caíram. Então, quando nós desencarnarmos, vamos supor que nós sejamos essas pessoas que ainda não estão compreendendo o verdadeiro ensinamento cristão. Nós podemos ser dirigentes de casa espírita, podemos ser oradores, médiuns, frequentadores, podemos ser, mas apenas somos frequentadores, médiuns, presidentes, oradores.
E talvez a gente possa achar que nós sabemos tudo, que nós estamos fazendo tudo. Mas quando nós entrarmos no verdadeiro reino, que é o plano espiritual, o reino de Deus que Jesus prometeu, é lá que os nossos olhos vão se abrir e nós vamos reconhecer os erros. Então o que a gente faz é o básico. Nós não fazemos mais nada além do básico. Nós vamos ser, vamos dizer assim, cobrados pelo que a gente deixou de fazer. Aquela história. Durante muito tempo havia um orador, talvez você já tenha ouvido essa história várias vezes, mas a gente vai contá-la de novo. O orador durante muito tempo fez uma palestra, fazia palestras, e lá no finalzinho sentava um rapaz, entrava quietinho, saía quietinho, nunca falou com ele. E durante muitos anos foi assim. Passado um tempo que o rapaz parou de frequentar a casa e ele continuou fazendo palestras e pensou, ele mudou de cidade, mudou de casa, mas não vem mais aqui e continuou fazendo suas palestras. E chegou o momento desse orador então desencarnar. Chegando no plano espiritual, foi recebido com todas as honras e glórias, de um orador, de um dirigente espírita, de um grande médium, de um divulgador muito bom, mas foi convidado a assistir uma palestra sobre caridade, que seria muito bom para ele no novo ciclo de vida dele espiritual. Ele então entrou no salão, parecido com o salão da Terra, e teve um espanto, porque quem ia fazer a palestra era aquele rapaz, que durante muito tempo estava sentado na última fila. E o rapaz fez uma palestra sensacional sobre caridade. E no final, então, ele chega até esse rapaz, diferente do que o rapaz fazia na Terra, foi até ele, cumprimentá-lo, e disse para ele, durante tanto tempo na Terra, você estava lá assistindo palestras, entrava quietinho, ficava quietinho, e muito me espanta agora eu chegar aqui no plano espiritual e te ver na condição de orador. Aí o rapaz bate no ombro dele e fala assim, enquanto você falava, eu agia. Olha isso. Enquanto você falava, eu agia. Então, muitos de nós, espíritas, cristãos, podemos estar falando, mas será que estamos agindo? Será que estamos colocando em prática? E se estamos colocando em prática, como é que está sendo isso? De que forma está sendo feito isso? De forma velada? Ou estamos tentando ostentar? Mostrar para a sociedade que somos bonzinhos? Mostrar para a sociedade que somos melhores, que sabemos mais? Será que é isso que Jesus quer de nós? Que a doutrina espírita nos pede? Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito? Será que era somente isso? Ou seja, então, que não sejamos aqueles que quando entrarmos no reino espiritual, na pátria espiritual, não sejamos esses que vão ter esse olho aberto nesse sentido de reconhecer que fizemos errado. O interessante é a gente estar errando desde já começar, a partir do momento que reconhecer o erro, começar a tentar consertar. Principalmente no momento atual de planeta Terra, onde tem várias coisas acontecendo e muitas vezes a gente fica assim perdido. Será que é isso? Será que é aquilo? O que é certo? O que é errado? E o que é certo e errado? Os espíritos nos aconselham. O que é bom para mim, ou seja, o que é bom para nós, é bom para todo mundo. Então eu posso fazer. O que é bom para a gente e não é bom para o outro, não é interessante que se faça. E eles ainda dão outro conselho. Na dúvida, não faça. E mesmo assim, se a gente ainda ficar com dúvida com esses 3 conselhos dos espíritos, o que a gente pode fazer? Vou falar de novo. Joga para Jesus. Conversa com ele. Fala, mestre,
qual é o seu posicionamento em relação a tal coisa, em relação ao certo e errado? Como o Senhor agiria? Ele vai nos falar. Aí nós vamos ter que analisar o nosso crivo. Porque o que é certo, o que é errado, e pronto, não tem meio termo. É o que o Felipe colocou ali sobre as passagens, sobre as colocações de Emmanuel. Ele é direto. A doutrina espírita também tem que ser direta. O cristianismo é direto. Jesus não colocou em dúvida o que é certo e o que é errado. Ele nos deu o direcionamento. Cabe, então, a cada um de nós, no crivo da razão, começar a caminhar. Quis Jesus significar simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, quando ele fala para a gente sobre os pobres de espírito, é justamente isso. Essas duas palavras, simplicidade e humildade. Aí nós vamos tentar uma conexão. Como é que está essa nossa simplicidade e essa nossa humildade nas coisas divinas? Eu conversava com o Robinson, e a gente fala em várias casas também. Nós temos a mania, agora um pouco menos, mas eu venho falando isso em várias casas, para que a gente não tenha aquela mania de dar ao presidente da casa a propriedade do centro, né? Durante muito tempo, os estudantes da verdade, as pessoas falavam que era do seu Vena. Lembram disso? O caminho da luz era de quem? Era do seu Isidoro, não é? O André Luiz era do seu Carlindo. As pessoas falavam. Então, hoje é seu, Robinson, centro, vai dar aqui. Né? Então, eu tenho certeza, né? Porque eu conheci o seu Isidoro, conheci o seu Vena, conheci o seu Carlino. Em hora nenhuma eles assumiam esse papel de proprietário da casa, de forma alguma. Mas nós colocamos o dirigente da casa, né? Aquele médium como sendo o médium principal da casa. E se esse médium, se esse dirigente, se esse orador com vaidade começa a se achar que realmente ele é o melhor orador, que a casa dele é a melhor casa da cidade, ou do estado, ou de determinada localidade, a simplicidade e a humildade dele vai por água abaixo. Então, nós, como frequentadores de uma casa religiosa, de uma casa espírita, nós não podemos também pensar dessa forma. Eu vi já algumas pessoas falarem que gostava de tomar passe com um passista tal, porque a energia dele era melhor do que a outra. Gente, é um engano, irmãos. O médico está ali simplesmente como intermediário. Então a gente não tem que ficar escolhendo, tipo assim, pode passar na minha frente que eu quero tomar passe com aquele ali. Não é isso. E se o médium pensa dessa forma também, está equivocado. Então nós temos que, uma outra palavra que as pessoas usavam também, eu gosto de ir no centro tal, que o centro lá é mais forte que o outro. As pessoas usavam, aquele centro é mais forte. Não existe isso de centro forte. Sabe? Recentemente agora, no início do mês, saiu uma pesquisa sobre as religiões. 43% da população brasileira afirmou-se católica, 34% evangélica, 4,5% espírita e 1,3% se identificaram com religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Mas o que mais me espantou na pesquisa foi que 10% da população
disse não ter religião. Ou seja, então, se a gente analisar, tem mais pessoas que dizem não ter religião do que espíritas no nosso Brasil. Aí a gente fica refletindo, por que será? Porém, nós sabemos que a doutrina espírita, ela não é apenas religião. Ela é religião, ela é ciência, é filosofia. Mas nós, como espíritas, temos que fazer uma autocrítica. O que nós estamos fazendo para que talvez a doutrina espírita não esteja crescendo tanto como cresceu em anos anteriores? Por que as pessoas estão se afastando aí das religiões? Sendo que o Brasil é o quê? Coração do mundo, pátria do Evangelho. E 10% diz que não tem religião. É muita gente sem religião. Será que essa simplicidade, essa humildade, ela está nas casas religiosas ou não? Não é? Então fica essa reflexão para a gente poder entender, para a gente poder se entender e entender o que está havendo. O que a gente tem que mudar? Agora, tem que ficar claro também que hora nenhuma nós queremos competir. Não é isso, eu quero a casa cheia, eu quero o centro espírita cheio. Então, na CSN, eu trabalhei com várias pessoas também de várias religiões, só conversava com eles sobre isso. Aí eles falavam assim, mas lá fica cheio? Eu falei, depende da casa. Tem casas que ficam mais cheias, outras ficam mais vazias. Não, porque a minha igreja fica lotada. Aí eu falava com eles, mas não é uma competição. Aí o pessoal ficava assim, eu falei, a gente não quer competir com ninguém. Nós queremos qualidade e não quantidade. Nós queremos que as pessoas que estejam na casa religiosa, e é isso que você deveria entender também, saiam da casa religiosa, da palestra espírita, da missa, do culto, entendendo a palavra de Jesus. Não somente indo ali tomar água frutificada, tomar um passe, ou então, na igreja católica, ter lá a encostação das mãos, fazer sua confissão, ter o momento da hóstia, da Eucaristia, ou na igreja evangélica, confessar seus pecados, se redimir. Será que é isso? Aí eles ficavam olhando assim, eu falei, pois é. Então não é quantidade, e sim qualidade. Não é uma competição, a minha casa é melhor que a sua, a minha igreja é melhor que a sua, não é isso. A gente tem que ver essa questão, onde está a nossa simplicidade, onde está a nossa humildade. Quando ele fala para a gente dos pobres de espírito, é uma qualidade que todos nós temos, é uma capacidade que a gente tem de conquistar. Não quer dizer que devemos ser pobres de bens materiais, mas sim ricos de humildade. Olha que bonito isso. Não quer dizer que a gente tenha que ser rico, que a gente tenha, carro melhor, a casa melhor, a roupa melhor, morar num bairro mais bonito, um bairro mais nobre. Se a gente for bater na porta de uma casa de um bairro que a gente identifique como mais periférico de Volta Redonda e perguntar para a pessoa lá se ela é feliz, talvez essa pessoa vai dizer que ela é feliz, mais feliz do que aquele que mora no bairro que a gente acha que é o melhor bairro de Volta Redonda. Porque de repente ela está resolvida. E a ambição, ela corrói, ela cria necessidades. E a sociedade hoje, então, está com essa necessidade de mostrar para todo mundo que você é feliz. As redes sociais, então, a gente tem que falar isso. Não tem ninguém que coloca uma foto no Facebook, no Instagram, no próprio WhatsApp, que ela está com aparência de feia.
está bonito, todo mundo está feliz, todo mundo está rindo. Então a sociedade criou essa necessidade de todo mundo parecer feliz. A reflexão interior, muitas vezes, está escondida nessa máscara que a pessoa veste para parecer feliz para a sociedade. Então, quando ele coloca aqui para a gente que nós temos a capacidade de conquistar essa humildade, é quando nós começarmos a entender quem nós somos. Eu li um dia desse, já tem bastante tempo, que quando o mundo descobrir que as verdadeiras coisas não são coisas, viveremos melhor. Então, quando a gente entender que as coisas materiais, mas entender mesmo, não são aquelas extremamente necessárias, que a gente pode abdicar de algumas coisas, para viver, viveremos melhor. Muitos de nós talvez pensávamos que com a pandemia nós iríamos melhorar. Porque se a gente analisar, a gente até falou aqui, são 5 anos que se passaram, mas antes da pandemia, nós estávamos naquela situação achando que nós éramos os melhores. Então, veio a pandemia, nós demos aquela freada, vivemos dentro daquele quadradinho nosso ali, voltamos querendo entender o que estava acontecendo, e o ideal é que saíssemos dali melhores, mas infelizmente o mundo continua e a gente continua achando que nós somos melhores do que Deus. E olha que a pandemia foi uma coisa que veio, só no Brasil foram 700 mil pessoas que desencarnaram, só no Brasil. Para a gente ter uma ideia, 700 mil são 2 Volta Redonda, que a população de Volta Redonda é cerca de 350 mil. Então nós tivemos 2 Volta Redonda que partiram. E mesmo assim a gente ainda fica achando que as coisas materiais são mais importantes. Então, como eu falei no início, esse estudo, ele nos propõe essa reflexão. Mas como se tornar um pobre de espírito? A pergunta é essa. Se Jesus nos prometeu essa bem-aventurança para os pobres de espírito, como nos tornarmos esse pobre de espírito? Aí eu coloco aqui a pergunta para a gente: qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí vai a outra reflexão. Nós amamos a Deus? Se a gente perguntar, quem ama a Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas o que é amar? Lembra lá atrás a gente falou do amor incondicional? O que é amar? Amar é compreender, é entender, é respeitar os desígnios de Deus. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida que não vai de acordo com aquilo que a gente estava querendo que acontecesse, nós começamos a reclamar. E muitas vezes a gente fala assim: mas eu vivo no centro espírita, estou lá segunda, terça, quinta, sábado, domingo, e é comigo que está acontecendo isso, meu Deus. A gente começa a questionar Deus. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, o que a gente fala? Seja feita a tua vontade, não a minha. E a gente está reconhecendo isso. Aí voltamos a perguntar: é fácil amar a Deus? E complica um pouquinho mais, porque ele fala: amar a Deus como a ti mesmo. E como nós estamos nos amando? Como é que está o amor próprio nosso? Como é que nós estamos cuidando de nós? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que a gente sabe que é complicado amar o próximo, não é verdade? Mas ele fala: ao próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o próximo, como é que a gente está amando? A nós mesmos.
Quem é a pessoa mais importante na sua vida hoje? Fala para mim. Minha vida. Meus filhos. Seus filhos? Quem é a pessoa mais importante na vida da senhora hoje? Estou sem saber. Está sem saber? Você? Seus filhos? E se eu dizer para vocês que vocês estão errados? Sabe por quê? A pessoa mais importante na nossa vida hoje somos nós. Porque se você não estiver bem, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar dos seus filhos? A senhora está sem saber, mas a senhora é a pessoa mais importante. Porque se a senhora não cuidar da senhora, se a senhora não se amar, como é que a senhora vai cuidar das outras pessoas? Qual a importância que a gente vai dar para o mundo? Então, esse momento Deus permite nós sermos egoístas. Primeiro nós temos que estar equilibrado. A pessoa mais importante na nossa vida somos nós, para que a gente possa se equilibrar e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Igual quando a pessoa viaja de avião, a aeromoça fala, primeiro coloca a máscara em você, depois você vai cuidar de quem está do seu lado, seja idoso, seja criança. Porque se você for tentar colocar na criança ou no idoso, vai você e ele junto. Então nós temos que cuidar do nosso equilíbrio espiritual. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então nós temos que amar a nós. Compreender o ser humano que nós somos, para que a gente possa amar a todos. Olha como é que isso é mais além do que a gente imagina. Como é que é a reflexão para a vida. Ficou claro? Você é a pessoa mais importante na sua vida. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Então tem que cuidar mais de mim. Exatamente. Exatamente. Quem não ama a si mesmo, não ama quem precisa. Não tem aquele ditado que fala que eu até brinco, né? Fala que a pessoa está matando um leão por dia, né? Fala, tem que matar um leão por dia. Não é verdade? No estado que a pessoa fala. Eu brinco assim, eu falo que tem gente que está deixando de matar o dele. Eu estou matando mais de um. Né? Então a gente não está matando só um, a gente tem que matar, figuramente falando, mais de um. A gente tem que se esforçar sempre. Mas é isso, é cuidar mais de nós, cuidar mais de mim, cuidar mais de você. Temos que cuidar. Para que a gente possa cuidar, nós temos que cuidar. Como fazer para adquirir a humildade de espírito? Não tem receita. Imagina se tivesse lá, né, uma receitinha, tantos quilos de caridade, tantos quilos de humildade, menos vaidade, menos orgulho. Não tem uma receita. Isso aí a gente vai adquirir essa humildade com a maturidade espiritual. É igual o remedinho de homeopatia. Glóbulo por glóbulo, gotinha por gotinha. É igual aquele caldo, aquele mingau que a gente gosta de tomar nesse inverno, pela beirada. É aos poucos. Igual aquela plantinha que está ali. Foi necessário plantar. Então, para a gente chegar a ter uma maturidade espiritual, para entender essa humildade de espírito, é necessário que essa semente esteja germinando dentro de nós. Aí, a partir do momento que a gente adquirir essa maturidade espiritual, de entender a verdade espiritual, a mensagem verdadeira que Cristo deixou para a gente, que todo dia a doutrina espírita nos traz em palestras, em livros, em mensagens. Quando a gente começar a entender essa maturidade, a gente vai conseguir adquirir um pouquinho dessa humildade proposta por Jesus. Está aqui, ó. Quatro atitudes que a gente pode fazer.
praticar a caridade, mas é aquela caridade desinteressada. É fazer sem querer que o outro faça para nós algo em troca, fazer desinteressadamente mesmo. Desapegar dos bens materiais é tão difícil, né? Mas olha só, vamos lá, um exemplo bem a Leir, né, que já fez palestra aqui na casa também. Ela falou que a gente não faz doações, a gente se desfaz. E a gente abre o guarda-roupa e cai aquele montoeira de roupa, aí que a gente vai pegar, eu tenho que dar algo para alguém. Ou seja, a gente vai esperar o guarda-roupa ficar lotado para a gente fazer essa doação. O Manuel Coelho, uma vez ele falou comigo que estava indo para o conservatório com ele, naquela Belina que era movida à fé, né? A Belinazinha velha, movida à fé. Então, aí ele falou comigo uma vez, ele falou assim, eu sou contra a campanha do quilo no centro espírita. Eu falei, Manuel, como assim? Aí ele falou, porque a gente pede 1 quilo e a pessoa só dá 1 quilo. Tem que ser campanha 2 quilos, para a pessoa poder dar quanto ela quiser. E ele falou que na escola técnica, quando ele fazia campanhas de roupas, ele falava para os alunos, não me tragam roupas desencarnadas, porque a pessoa vai dar aquele casaco sem botão, aquele casaco rasgado, aquela calça rasgada. Ou seja, você não vai dar aquilo que não te serve mais. Por que você não dá aquilo que serve? Né? Então, o desapego dos bens materiais é uma prática que a gente tem que fazer para a gente começar a tentar atingir essa humildade. Olhar o outro com compaixão e compreender sua evolução espiritual. Então, olhar o outro com compaixão e compreender sua evolução espiritual. Ou seja, nem todas as pessoas estão num patamar evolutivo que a gente queira forçar a pessoa, e nem nós estamos. Tem muitas pessoas que sabem muito mais que a gente, que praticam a caridade, que já são humildes, e a gente acha que não. Então, compreender o tempo de cada um é necessário. Não querer forçar a pessoa a compreender ou aceitar tais coisas, principalmente nas questões espirituais. A pessoa fala assim, mas eu não quero ir no centro. Deixa, o tempo dela vai chegar. Não somos nós que vamos forçá-la. Respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar e amar a Deus sobre todas as coisas. O perdão, gente. Por exemplo, eu tenho feito uma pesquisa rápida em algumas casas. Vamos lá, fazer aqui com a gente. Levanta a mão entre nós aqui, quem precisa perdoar. Levanta a mão. Quem precisa perdoar? Eu preciso. Levanta a mão quem precisa ser perdoado. Ó, preciso também. E a terceira, que é a cerejinha do bolo. Levantar a mão quem precisa se perdoar. Olha eu levantando. Olha lá, o Rubinho também levantou todas as mãos, inclusive os dedos. Então, para a gente perdoar e ser perdoado, primeiramente nós temos que nos perdoar. Vai de encontro à necessidade de a gente se cuidar. Então, a partir do momento que a gente reconhece o ser humano falho que nós somos, os erros que a gente vem cometendo, se perdoar, não se culpar, não se julgar, se respeitar, se permitir, sabe, questionar a si mesmo, propor uma mudança de hábitos, de personalidade, nós vamos entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos começar a entender esse ser humano que nós somos. Eu trouxe aqui uma canção, fica tranquilo que eu não vou cantar, mas é de um autor espírita e ela traz para a gente uma reflexão bem interessante sobre isso que a gente está falando.
história, compreendeu na hora. Alguns alcançaram a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido qualquer arma do pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar o chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um que quer a certeza que a real beleza não escolhe. Qualquer um pode calar a vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um que quer a certeza que a real beleza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um que quer a certeza que a real beleza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um. Bonito, né? Aquela parte ali do rapaz que chega para aquela criança, né? E dá ela esmola. E no finalzinho a criança aparece para ele de uniforme. Me chamou muita atenção, porque são pequenos gestos, entre vários que aparecem ali. São pequenos gestos que a gente pode fazer e, em nome da música, qualquer um de nós pode fazer. Um pequeno gesto que vai mudar a vida de alguém. E as pessoas muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Então, qualquer coisinha que a gente possa fazer para modificar, para fazer com que essa pessoa receba algo, é interessante. Eu tenho, Sim? como diz assim, ó, coisas pequenas tornam-se grandes quando feitas com amor. Exato. Porque todos os atos perfeitos deixam um perfume sutil e delicioso em nossa alma. Exatamente. Se eu ter ideia, na Vila Santa Cecília, há uns 3 anos atrás, nessa época de frio assim, um morador de rua ali que fica lavando carros, eu estava descendo do meu trabalho, ele virou para mim e me chamou assim, de um jeito muito peculiar: meu rei, hoje eu não vou pedir nada para ninguém. Aí eu fui, atravessei a rua, fui até ele, falei: por quê? Você está com dinheiro no bolso? Olha o que ele me falou. Não, hoje eu tive a oportunidade de tomar um banho quente. Aquilo ali foi uma ducha de água fria em mim. Porque olha o que ele estava falando para mim. Eu tive a oportunidade de tomar um banho quente. Aquilo ali foi exemplo de gratidão sincera. Foi exemplo de grandeza de espírito. Porque a gente toma banho quente todo dia. E quando cai aquele filetinho de água fria, a gente ainda reclama. E quanto tempo talvez que ele estivesse sem tomar banho? Ele estava agradecendo porque aquele dia ele conseguiu tomar um banho quente. Então são pequenos gestos, pequenos hábitos que a gente tem, que tem muitas pessoas que não têm.
E para a gente finalizar, né? Efeitos da lei do amor, ou seja, melhoramento moral da raça humana, não é só nosso, é da raça humana, e a felicidade durante a vida terrestre. Então a gente vai ter que esperar desencarnar para ser feliz. Por que não podemos ser felizes já? Essa bem-aventurança prometida por Jesus, por que ela não pode ser desde já? Então que a gente possa sair refletindo nessa situação. Se nós somos esses pobres de espírito que Jesus prometeu essa bem-aventurança, e como é que está essa conexão nossa com a espiritualidade maior? O que a gente está fazendo, ou deixando de fazer, ou o que a gente ainda pode fazer? Então a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar na casa, de retornar à casa, e se Deus quiser, se o Robinho permitir renovar nosso contrato, a gente vai estar de volta aí. Felipe também está de volta para aprender um pouco mais. Então a palavra do nosso irmão. Eu acho que já tem uma ainda, não tem? Normalmente os oradores fazem 2 palestras, uma por semestre. Então, com certeza o Marcílio está numa delas. Mas está renovado, né? Está renovado. Agradecemos ao Marcílio, né, pelo estudo da noite, pelo campo de reflexão, e que possamos sair daqui, né, com esse campo de reflexão e agir na prática com a família, na sociedade e também no nosso íntimo, né? No próximo domingo, quem vai administrar o estudo somos nós. Eu vou estar aqui, né? Vamos trabalhar a temática. Quem se levar será rebaixado, né? E na próxima quarta-feira nós vamos definir também quem vai estar aqui, tá bom? Então, lembrando que os estudos da nossa casa estão tudo normalmente, né? As atividades estão não tem nenhum recesso, não tem nem nada impedindo. Nós temos estudo na segunda, nós temos estudo na terça, nós temos estudo quinta, e temos a evangelização a partir das 16 horas no sábado, né? E as atividades assistenciais nós temos no sábado o sopão às 7 horas da manhã, e tem na terça-feira o projeto Nascendo com Amor às 3h30. É um grupo de costura que faz enxovais de bebê, né? Nosso carrinho da campanha dos alimentos está ali à disposição, é uma campanha permanente. Então quem quiser auxiliar, fica à disposição, tá bom? Estamos aqui à disposição. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, agradecer a oportunidade de mais uma vez refletir, meditar as lições desse teu Evangelho, para colocarmos em prática e ao mesmo tempo cumprir com o compromisso de auxiliar esse planeta em regeneração. Agradecemos a oportunidade de estarmos nessa casa bendita, que abre as portas há 74 anos para iluminar almas, despertar consciências, para que a gente possa, nessa conexão divina, garantir o conhecimento, a reflexão, mas também a oportunidade de vivência, de transformação moral, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Pedimos amparo e proteção a todos aqueles espíritos que passam por provações, por dificuldades, sofrimentos, que a gente possa, durante todas essas palavras de conforto que foram citadas aqui nessa noite, que possam ser transformadas em sementes para continuarmos prosseguindo juntos com o compromisso dessa tarefa de iluminação. Ampare a nossa comunidade, ampare o nosso estado, nosso país, e que concentremos os nossos esforços para o mundo que passa por conflitos, mas que nós sabemos que a irradiação mental, a força do pensamento,
ela pode justamente elevar campos muito mais altos para que a gente possa instalar de vez a paz e a essência desse amor em todos os corações. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, quem estava aqui cedo, né, viu que nós estamos em obra ainda, né, pedimos desculpas em transtorno, mas a obra já está terminando, né, está ficando tudo bonitinho para a gente. Então, já estamos finalizando mesmo as nossas obras já da calçada, então fique tranquilo que nas próximas não vai ter esses transtornos, né? Quem desejar ao passe, só aguardar que serão chamados, tá? Venha todo mundo, uma boa noite. Quanta luz